Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por nos receberem aí na sua sala, no seu escritório, no cantinho predileto, enfim, por estarem conosco aí, recebendo a gente na sua casa. Eu sou Ana Flávia, eu sou analista de educação da Universidade VLI e a gente está muito feliz com os resultados que a gente tem tido em todas as nossas lives, webinars da Universidade Virtual. E a gente quer agradecer muito a cada um de vocês por isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante mais esse momento e que possamos continuar contribuindo para o crescimento do time e da VLI. O nosso webinar de hoje é sobre os desafios do negócio antes, durante e pós-pandemia. A gente está hoje com o Silvio Meira, que é um dos palestrantes mais renomados em inovação, cientista-chefe responsável pela estratégia digital empresarial de várias companhias, e com o Alexandre Galotti, que é o gerente de inovação da VLI. Então, com vocês, eu apresento o Silvio Meira. Silvio, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas da VLI, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço pelo convite para vir aqui compartilhar minhas dúvidas com todo mundo. A gente está num momento bem especial da história contemporânea, onde há muito mais dúvidas do que certezas ou tentativas de certezas. E para mais ou menos explicitar isso, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que eu vou fazer uma apresentação lá pelos próximos alguns minutos, e depois a gente volta ao normal com faces por aqui. Esse é o meu cartão de visita, eu sou @SRLM no Twitter, eu sou o cientista-chefe na Digital Strategy Company, que cuida de transformação digital de empresas de todos os portes. Eu sou professor extraordinário de inovação e negócios na Cesar School. Quando a gente olha para o estado do mundo, a qualquer tempo, desculpem, sempre tem quem esteja pensando como é que vão ser os próximos X anos, onde X é um número qualquer. Mas eu peguei, em particular, um texto na Public Broadcasting System dos Estados Unidos, de janeiro desse ano, obviamente antes desse episódio de Covid-19 que nós estamos passando, do Vikram Mancharamani, que publica isso mais ou menos quase todo ano, descortinando o que vai acontecer nos próximos alguns anos. E ele dizia que ia acontecer as seguintes coisas no mapa mundo e daí para frente. Corporações obrigadas a pensar mais no futuro, economias capitalistas criando mais compensações e incentivos para desenvolver pessoas, por causa da demanda de pessoas mais capacitadas no digital, inclusive uma bolha de investimento passivo explodindo com consequências não triviais, transição da mobilidade à combustão para os elétricos em todos os setores, inclusive logística, cadeias de suprimento mudando de just in time, lowest cost, né, em cima da hora, pelo preço mais barato, para just in case, vamos ter de qualquer jeito aqui, security of supply, segurança no suprimento, por causa de um número de razões de aumento significativo de complexidade em todo o mundo. O mundo, enfim, entende que China versus EUA não é só uma guerra comercial, nós estamos vivendo o fim do século americano e com a multipolaridade crescente no poder global, os americanos consumindo muito e o mundo quase certamente entrando numa recessão, isso era uma previsão feita em janeiro desse ano, o crescimento da China diminuindo e o Partido Comunista de lá enfrentando o seu maior desafio de continuar agregando pessoas na economia, a Índia chegando atrasada e não conseguindo mais usar a indústria para se desenvolver como a China fez, desenvolvimento de lideranças e educação passando a ser formalmente tratados como CAPEX, como infraestrutura dos negócios, e um Brasil que estava atrasado, continua atrasado e continuaria atrasado, o que significa que o número de oportunidades para que quem estiver em paz com a realidade é muito grande. Porque, como dizia Ariano Suassuna, que nasceu no mesmo lugar que eu, em Itaperuá, no interior da Paraíba, o otimista, ou seja, quem acha que as coisas vão se resolver independente dele trabalhar, é um tolo. Mas o pessimista é um chato. É a pessoa que acha que nada vai se resolver independente do esforço que ele fizer. Ariano, como eu, e normalmente os sertanejos do interior do Nordeste dizem que bom mesmo é ser um realista, entender a realidade ao nosso redor e trabalhar muito com a esperança de que ela vai mudar. Nesse mundo conectado em que nós vivemos, que, de repente,
a partir de um tempo onde talvez a gente estivesse olhando que não tivesse acontecendo quase nada, em algumas semanas, décadas inteiras aconteceram. Então, o cenário que a gente está vivendo nesses últimos 100 dias, basicamente, é que são semanas, 10 semanas, e talvez algumas décadas aconteceram para muita gente, em função da gente um dia ter acordado com Covid-19 batendo a nossa porta e travando a vasta maioria dos negócios globais numa escala ou noutra, e alguns deles dramaticamente. Isso cria um cenário para a gente estudar quais são os próximos 1000 dias e quais são, não o novo normal, mas os novos normais. Não vai ser um normal só, mas provavelmente uma grande família de normais nesses tempos. Só para a gente entender do ponto de vista social, talvez a gente tenha que pensar de onde veio esse vírus, né? Ele é aproximadamente 1.700, um de 1.700 vírus do tipo coronavírus, que há entre 1.700.000 vírus desconhecidos em hospedeiros animais. Ele faz parte de uma família, já apareceram uns 10 deles, mais ou menos. Esse SARS-CoV-1 e esse MERS daqui, que apareceram com 10 anos de diferença, são vírus extremamente agressivos. Esses outros que estão aqui no meio são gripezinhas, mais ou menos, né? Mas esses dois são extremamente radicais, mais radicais do que SARS-CoV-2, mas se espalham muito mais rudimentarmente, vamos dizer assim. Durante, pelo menos, muito tempo daqui para frente, talvez 5 anos, nós vamos ver muita discussão sobre imunidade, sobre medicamentos, sobre tratamentos, sobre vacinas, sobre pesquisas como virus against virus, como é que a gente vai usar um vírus para tratar outro. Nós vamos ter que tratar de estratégias de reabertura e refechamento da sociedade, porque não vai ser uma abertura só, muito provavelmente agora que a gente está num pico de subida de vírus, a gente está abrindo o Brasil, nós vamos ter que fechar de novo, talvez mais rapidamente do que já fechamos, e vamos ter que conviver de longo prazo com esse vírus. Ele chegou, está aí conosco, está em transmissão comunitária, e os próximos 1000 dias, muito provavelmente, serão muito tensos. Mas se a gente trouxer o nosso foco para as organizações e considerar 5 décadas de digital que vinham se desenrolando até aqui, aquelas décadas onde muita gente não estava vendo nada acontecer e parecia que estava tudo parado, da década de 70 para frente estava acontecendo muita coisa no digital, talvez imperceptivelmente para um número grande de atores. O digital privado, nas décadas de 70 até 90, com as primeiras trocas de documentos eletrônicos em redes de bancos, de empresas aéreas, de governo, possibilitavam transações eletrônicas, por mais simples que fossem. Os primeiros padrões para negócios online, como os protocolos de rede e os protocolos de páginas na web, permitiram vendas online. A Amazon.com é de 1994. Os ecossistemas digitais com nuvens computacionais, serviços e plataformas e infraestruturas compartilhadas em rede para habilitar negócios digitais começaram no começo da década de 2000 e estão vindo conosco para dentro da década de 2010. Essa nossa década, a década de 2010, ela em si é a década da transformação digital, da integração de organizações a sistemas digitais através de novos negócios digitais inovadores, e daqui para frente a gente vai viver uma era de ecossistemas de plataformas digitais, infraestruturas e serviços, habilitando os negócios de classe global a integrar o mundo digital. Se a gente olhar de 1995 para cá, 1995 é um marco, porque lá é onde começou a internet comercial, a internet como nós conhecemos. O que aconteceu nessas últimas 10 semanas é que Covid-19 provocou uma espécie de um apocalipse digital. Ele fez um download de 25 anos de futuros digitais em algumas semanas, e as empresas tiveram que aprender em velocidade de crise, em velocidade extremamente maior do que o que vinham tentando aprender antes. Para a gente ter uma ideia desse aprendizado, em um dos cenários para o qual a gente tem dados no Brasil, o e-commerce, em abril desse ano, contra abril do ano passado, cresceu 98% em pedidos e 81% em receita. Isso é basicamente o crescimento de 6 anos no ritmo que o e-commerce vinha crescendo no Brasil. Alimentos e bebidas cresceu quase 300%. Isso colocou um número muito grande de empresas frente a 2 alternativas na crise depois dela. Ou se redesenhar de forma radical e urgente, do ponto de vista do seu sistema operacional e do modelo de negócio para o mundo digital, ou fazer lobby para reabrir a economia no modo analógico e continuar funcionando no modo analógico. Se vocês estudarem um pouco de história e verem o que foi que aconteceu nas últimas muitas transições,
da energia a vapor para a energia elétrica, do artesanato para a revolução industrial, da mobilidade animal para a mobilidade baseada em motor à explosão, vocês vão ver que nunca esse modo 2 deu certo até aqui, e a gente tem todas as razões para acreditar que o modo 2, tentar continuar no passado, vai dar errado. E isso acontece, obviamente, quando todas as organizações de todos os tipos já tinham enormes desafios existenciais, do ponto de vista de reimaginar propósito, estratégia, estrutura e, profundamente, modelo de negócios, por exemplo. O que a gente faz agora? Para onde que a gente vai, dado que a gente está nesse imbróglio, vamos dizer assim? A gente tem que redesenhar todos os negócios para o novo, e eu botei entre aspas, modo digital, porque esse novo, para muitos casos, é alguma coisa que já vinha acontecendo há 20, há 15, há 25 anos. E o que é que significa isso? Criar ou participar de plataformas. Plataformas são conjuntos de infraestruturas, servidores, banco de dados, roteadores, serviços, como busca, pagamento, localização, sobre os quais a gente escreve aplicações. A gente escreve algumas nossas, aplicações do nosso negócio, e nós queremos que outros escrevam sobre a nossa infraestrutura e serviços, que é o que a gente chama de plataforma, as suas aplicações. Ou seja, a gente habilita os negócios a funcionarem sobre plataformas digitais que servem para magnificar, para aumentar, para estender negócios físicos e criar negócios nativamente digitais. Plataformas, se a gente fosse definir em uma frase, são camadas de infraestrutura e serviços associadas a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes a participar de redes. Plataformas criam redes, elas próprias, de criação de valor em benefício próprio e de um ecossistema. Quando eu participo de uma plataforma, eu gero valor para mim e, como efeito colateral, eu crio valor para todos. Mas com raríssimas exceções, exatamente porque muita gente achava que ainda tinha tempo para fazer sua transformação digital, não há plataformas digitais como elas deveriam ser em quase nenhuma instituição, em quase nenhum tipo de instituição. Plataformas são criadas por quem vinha fazendo um processo de transformação digital. Transformação digital é inovação aqui definida como mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, e mudança em cima de infraestruturas digitais. Inovação sobre plataformas digitais. É o que essa expressão mais curta quer dizer. Infraestruturas digitais, serviços digitais, aplicações digitais, habilitando mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, mas não só. É preciso combinar isso com transformação na estratégia do negócio, na forma de decidir, na forma de orientar, na forma de organizar, na forma de executar. A combinação desses dois é que cria o efeito de transformação digital nos negócios. E isso é um de-para. Isso é um processo que começa fazendo algumas coisas mais simples e termina fazendo algumas coisas de muito maior impacto nas organizações. O DI é um conjunto de aumentos, melhorias e otimizações. Aumentar a agilidade do negócio e a sua eficiência e a sua competitividade, melhorando a experiência do consumidor, cliente e usuário e otimizando o modelo de negócio, otimizando para o futuro e não reduzindo custos para se manter viável face a uma competição que é mais digital. E o para, que é onde a gente quer chegar, é de mudanças radicais e transformação. Mudança radical de agilidade e eficiência do negócio, transformação da experiência do consumidor e da competitividade do negócio e, por fim, um impacto radical, transformando o modelo do negócio. Para a gente ter uma ideia do que é que significa esse tipo de para, no caso do Magazine Luiza, onde eu estou no conselho, o DI é de uma rede de lojas de varejo físico que tem um e-commerce, uma rede de lojas de varejo físico que tem um e-commerce para uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Veja que no para, que é uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano, desapareceu loja, desapareceu varejo e desapareceu e-commerce. Não é que a gente não faz, mas isso é só parte do negócio agora. Isso é só uma pequena parte do negócio. No vendaval do apocalipse digital, o que foi que as empresas tiveram que começar a fazer, e muito rapidamente?
aprender em velocidade de crise e escalar o aprendizado em velocidade de crise. Muito pouco tempo para aprender coisas novas, espaço onde a gente ainda está agora, e aprendendo essas coisas novas, fazer por muita gente ao mesmo tempo. O detalhe é que essa crise digital já está conosco há uns 15 anos, e o exemplo dela é essa linha aqui de realocação de talento digital entre unidades de negócio de uma empresa qualquer. Quando a gente perguntava, antes da crise Covid-19, para toda uma comunidade de negócios, realocação de capital humano acontecia mais ou menos uma vez por ano, na média de todas as empresas que não estavam na liderança. Entre as que estavam na liderança, uma vez por trimestre, no espaço-tempo de Covid-19, semanalmente, para todas as empresas, quer elas estivessem na liderança ou um pouco atrás da performance econômica. Isso é o que eu chamo do modo ABC de aprendizado, aprendizado baseado no caos. Não porque o caos seja um método, mas o caos é uma licença para cada um e para cada empresa aprender e fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito. Como transformação digital é inovação estratégica, inovação na estratégia do negócio, ela só se sustenta quando acontece no locus principal da inovação das empresas, que é o modelo de negócios. Se a gente olhar para frente, se a gente olhar para o futuro e procurar a gente mesmo nesse futuro e na inovação, no modelo de negócios, em tudo que a gente faz, a gente teria que se perguntar, primeiro, da onde é que vem agora e da onde é que virá a competição. Tem um estudo interessante sobre competição digital, principalmente, ou habilitada pelo digital, ou sobre plataformas digitais para transportes e transportes no sentido tradicionais, transportadores tradicionais de qualquer coisa, que diz que, primeiro, a competição vem de startups de todos os tipos e em todos os mercados. Porque no universo de transformação digital, não há barreiras, não há limites entre mercados. Lembrem-se do Dipara do Magazine Luiza. Uma rede de lojas de varejo físico que tem um e-commerce, um comércio eletrônico, para uma plataforma de negócios digitais. Qualquer tipo de negócio digital que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Isso podia ser a definição de uma rede de academias, por exemplo, né? Primeiro, startups de todos os tipos, em todos os mercados. Depois, incubadoras dos nossos competidores, que estão tentando descobrir formas de criar rupturas no nosso negócio. Depois, os nossos fornecedores em processo de transformação digital, redescobrindo como é que se compete nos mercados onde hoje nós estamos e talvez eles queiram estar. Os integradores entrando em logística, por um número muito grande de razões, e, obviamente, clientes que se tornam competidores, que já é uma norma há bastante tempo em todos os mercados habilitados pelo digital. O que a gente tem, ou o que a gente teria que fazer? Ou melhor, qual que seria a nossa estratégia? Se a gente olhar para as nossas operações digitais, novos modelos de negócio e fundações digitais, mais ou menos nessa ordem, olhando para a transformação digital, numa coisa que a gente podia chamar vagamente de carga, que é sobre o que é aquele estudo da BCG, a gente poderia dizer que a gente tem que redesenhar e automatizar processos para ganhar efetividade, que é a combinação de eficácia com a eficiência. A gente tem que criar e evoluir sempre uma experiência digital do usuário e cliente. A gente tem que começar a usar a internet das coisas, dados e análises para criar excelência operacional. A gente, no médio prazo, pelo menos, vai usar robôs, inteligência artificial, realidade aumentada, edge computing, palavras de tecnologia, não precisam fazer sentido para todo mundo, como fundações digitais das nossas plataformas. Nós temos que criar novas plataformas digitais, eventualmente como serviços para terceiros, que é o que a gente faz no Magalu, por exemplo. A gente precisa juntar dados de um monte de coisas e análises, que a gente não necessariamente sabe quais agora, para transformar isso num negócio correlato ao nosso atual negócio. Nós temos que criar conectividade em toda a nossa rede para dar visibilidade e transparência operacional para nós e para os nossos clientes. E do ponto de vista de fundações digitais, nós temos que nos reestruturar em rede para nos transformarmos numa organização digital. Nós temos que desenvolver, manter e evoluir plataformas digitais, essencialmente como parte do nosso negócio, e para isso a gente tem que atrair, manter e evoluir talentos digitais.
Isso era o que a gente podia chamar de uma transformação digital em carga. Mas como é que a gente diz isso de uma forma muito mais simples? De uma forma muito mais simples, a gente tem que mudar o nosso pensamento de trilhos, trens, locomotivas, vagões, terminais, portos e carga para mobilidade, 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 mobilidade. É isso que a gente tem que, aspas, repensar. Foi isso que criou aquele DIPARA, só para voltar ao exemplo, para eu não devagar em outros exemplos aqui, no Magazine Luiza. Aqui para nós, e tratando diretamente de fundamentos de um processo de transformação digital em ferrovias, talvez o nosso decálogo seria reestruturar e reorganizar o negócio para uma mobilidade digital. Agilidade, flexibilidade e diversidade tem que passar a ser uma norma nossa de operação. Atrair, manter e evoluir aqueles talentos digitais que eu falei ainda agora são absolutamente fundamentais. Multimodalidade, na forma da gente ver o mundo, como mobilidade com fundações digitais, é uma condição existencial quase. Assim como é um ecossistema de parcerias para crescer e expandir, porque ninguém em mercado nenhum, muito menos no digital, faz nada sozinho. Plataformas físicas e frotas passam a existir sobre plataformas digitais. Sensores, dados e análise em tempo real são absolutamente fundamentais para habilitar e para estender essa ideia de plataformas físicas sobre plataformas digitais. Automatizar operações muito além do já imaginado e cuidar da experiência digital de todos os usuários. Se a gente olhar ali no futuro, tem coisas como essa. Trens totalmente autônomos, elétricos, de carga, o NGT, né, New Generation Train Cargo, um conceito logístico para transporte intermodal de carga do futuro, e coisas ainda mais iradas como o Iris, o trem da Amazônia, que esses carinhas aqui que são completamente autônomos, eles formam, na realidade, composições autonomamente também, articulados com drones e assim por diante, quando param em estações. Eles, obviamente, estão conectados em rede, obviamente, são 5G, e, obviamente, também eles são só um conceito, tanto quanto que eu mostrei na página anterior. Porque se a gente olhar para o futuro, até para esses trens, aspas, conceito da Amazon ou para o NGT, o que falta? Falta uma estratégia. E o que é estratégia? Estratégia é algo que a gente usa para tomar decisões quando uma coisa que era aparentemente simples da gente fazer, que era chegar daqui da base da página, naquele ponto azul lá em cima, é interrompido nesse ponto laranja aqui, porque alguma coisa vermelha está literalmente empatando a gente. A gente pode circundar esse vermelho bem proximamente, correndo todos os riscos do mundo. A gente pode fazer uma rota bem longa, tentando escapar dos riscos que a gente já sabe que ele representa, mas normalmente o que acontece é uma curva muito mais complicada, como essa que está aqui do lado, porque a gente vai tentando, errando e acertando, porque o caminho em linha reta que a gente tinha originalmente para fazer isso, deixou de existir. Mas se a gente olhar para isso de uma maneira estruturada, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Quando a gente faz isso sem nenhum método, as curvas que levam de um a outro parecem com essa, mas não são, são muito piores. Na realidade, são parecidas com essa daqui. A gente sai de um lugar, faz um monte de curvas, chega num lugar que a gente acha que era que a gente queria, e não é. E não é porque a gente tem que levar em consideração o tempo, o espaço e a escala desse processo de transformação de aspirações em capacidades. O tempo no sentido da hora de fazer e quanto tempo a gente vai levar para fazer, o espaço no sentido do contexto onde fazer e qual é o espaço que a gente vai ocupar, e a escala no sentido de quão largo e quão profundo a gente vai ocupar esse espaço. Quando a gente leva isso em conta, a gente, vez por outra, quase sempre transforma aspirações em capacidades, mas ainda com oscilação muito grande ao redor da rota mais ou menos ideal que a gente iria querer ter. Porque a gente precisa levar em conta os fatores conhecidos, os fatores probabilísticos e os fatores desconhecidos. A gente precisa deixar uma lista lá em aberto do que vai nos atrapalhar no processo de transformação de aspirações e capacidades que a gente nem imaginou. Aí aquela oscilação começa a apertar e a coisa começa a ficar muito menos difícil de fazer, ainda mais se as lideranças que estão construindo o processo de transformação estratégica forem coerentes com as nossas habilidades que vão gerenciar o processo e sejam capazes de criar paixão
das pessoas que vão ficar na linha de frente, realmente transformando aspirações em capacidades. Se, além disso, a gente tiver boas intenções, tiver meios que não possam ser justificados em função do que a gente quer conquistar de qualquer jeito, mas que sejam meios limpos, meios transparentes e explicáveis, e cuidar com as consequências, tiver cuidado com as consequências ou efeitos colaterais do que a gente está fazendo, aí a gente começa a fazer uma rota muito mais equilibrada para transformar aspirações em capacidades, levando em consideração o tempo, o espaço e a escala. E aí falta um só passo. Ninguém quer transformar aspirações em capacidades para nada. A gente quer fazer isso de forma econômica, flexível, inteligente, levando em conta que a gente quer atingir um espaço de competitividade e sustentabilidade sistêmica. A gente quer fazer isso continuamente. Estratégia é alguma coisa que a gente faz o tempo todo. Por fim, se a gente não tiver um propósito maior, para onde a gente aponta quando quer transformar aspirações em capacidades, e se esse propósito não estiver articulado com a coerência do desenho estratégico, a sua execução e os princípios e os valores do negócio, a gente não vai muito longe. É muito simples, talvez, de descrever, mas dá um trabalho danado para fazer na prática. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje para habilitar a nossa discussão. Uma boa parte do que eu disse aqui acontece o tempo todo no meu Twitter, que é @SRLM. Vocês estão convidados a aparecer lá. Obrigado. Obrigado. Acho que o Silvio comentou vários aspectos assim que a gente vem percebendo ao longo do tempo, né? Como ele comentou, as coisas não são fáceis de serem implementadas, né? Tem um nível de complexidade bastante alto. Eu gostaria aqui de tentar trazer um pouco a minha visão, né, de como que é rodar e tentar fazer, de quem está tentando fazer essa transformação dentro da companhia, tá? Eu sou Alexandre Galotti, estou trabalhando há quase 6 anos dentro da VLI, tá? Minha formação anterior era na área mais de planejamento estratégico, então eu gosto bastante dessa visão de que a gente precisa trabalhar bastante a estratégia, pensar a estratégia para a área digital, e já faz cerca de 3 anos, né, que eu estou trabalhando com a parte de inovação dentro da VLI. A gente criou o programa Inova VLI em 2017, e junto com isso, depois na sequência, vieram as iniciativas da área de transformação digital e outras capacitações que a gente vem passando dentro da companhia, como a criação, por exemplo, de um departamento de analytics, criar os braços de inovação aberta, o programa de empreendedores e por aí vai, né? O ponto é que a gente vai percorrendo, né, esse caminho e vai percebendo alguns pontos, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a transformação digital, a gente acaba dando muita ênfase para a palavra digital, né? E aos poucos a gente esquece que, no fundo, o importante é a transformação, né? Acho que o digital, ele é a forma como é feito, né? Mas o importante é a transformação, tá? A gente está entrando num mundo que é um mundo diferente, né? Isso já é batido. A gente entende que a companhia, né? Todas as companhias, né? Tem que ter resiliência nesse mundo. Ela tem que trabalhar muito, tem que trabalhar a adaptabilidade. Ela tem que ser uma empresa flexível, né? Tem que ter flexibilidade. Só que o que eu começo a ver, né, não só na VLI, é que apesar de que a gente sabe disso, a liderança sabe, não é novidade mais que a transformação digital tem que ser feita, de que as empresas têm que ser flexíveis, têm que digitalizar, tem que melhorar a experiência do cliente, né? O ponto é que, por que algumas empresas conseguem percorrer esse caminho e outras não,
né? Então, você vai vendo que muitas empresas botam isso e fica no discurso, ou fica na intenção, às vezes a intenção até é boa, mas ela não consegue implementar, tá? E eu gosto muito de uma visão de que para a gente passar por essa transformação ela tem que ser equilibrada em diversos aspectos, tá? Tem um esquema que eu gosto que chama de estrela de Galbraith, que ele fala que a gente tem 5 aspectos importantes que têm que ser avaliados dentro de uma transformação de uma empresa, né? O primeiro é o aspecto da estratégia, né? Eu tenho que construir a visão de futuro, tenho que desdobrar isso para dentro da companhia. Mas a gente tem outros aspectos também, que são os aspectos de como a gente trata as pessoas, da qualificação, competências e a gestão de pessoas. Tem o aspecto de recompensas, estrutura e processos, tá? Então, o meu ponto aqui é, como que a gente vem almejando a transformação, mas também como que a gente vem pensando nesses 5 aspectos, né? Dentro do aspecto de visão de futuro, eu até acredito que a companhia tem evoluído bastante, tá? Aqui especificamente da VLI. Outros pilares também a gente tem evoluído bastante, mas o meu ponto aqui é de chamar a atenção para a gente não esquecer de que esses outros aspectos têm que ser evoluídos em equilíbrio, né? Como é que a gente está entrando num mundo diferente? E será que o sistema de recompensas, de metas, de remuneração variável, de remuneração, né? Então, será que eles estão ajustados à forma como que o mundo exige hoje, né? Qual que é o incentivo que a gente dá para um colaborador, né? O propósito que ele trabalha, como é que tudo isso está estruturado, porque no fundo as empresas elas precisam passar por essa transformação, mas os incentivos internos, né, toda a estrutura dela tem que estar adequada a isso, tá? Eu li outro dia um artigo, tá, do Thiago Matos. Thiago Matos que é um futurista, né? Ele fala exatamente desse ponto, né? De que as empresas elas sabem que tem que ter tudo isso, né? Mas por que isso não acontece? Aí ele fala muito de um aspecto que ele chamou de futuralidade, que é ok, né? Nesse mundo agora a parte estratégica ela tem que tratar o futuro com naturalidade. É por isso que ele chama de futuralidade. Então esse é um aspecto importante. E o outro aspecto que ele fala que é bastante importante, que eu achei que faz bastante sentido, é porque a gente fala de adaptabilidade, flexibilidade, mas ele cita que para que uma empresa tenha isso é importante haver segurança psicológica, né? Que a adaptabilidade é uma consequência da segurança psicológica. E outro dia também eu fui numa palestra do Murilo Gun, e ele comentou, ou ele prega muito, né, o fato de que o medo mata a inovação, né? Então acho que tem a ver também com isso, né? Como é que eu permito que a minha empresa seja uma empresa inovadora, e como é que as culturas corporativas estão ajustadas a isso, né? Então eu tenho que ter esses 2 aspectos trabalhados, né? De trabalhar com o futuro de forma natural e também reduzir um pouco o medo interno, né? A segurança psicológica, garantir a segurança psicológica para estimular a criatividade, estimular propostas de mudança que sejam adequadas, tá? Aproveitando um gancho, eu queria só comentar que dentro do Inova VLI, né? Então acho que é uma oportunidade de difundir isso. Dentro do Inova VLI, a gente estruturou um produto que a gente chama de visão de futuro, que é um produto onde a gente tenta dar esse suporte para a VLI, junto com a área de estratégia, fazendo um mapeamento de tendências e tentando traduzir isso daí para dentro da companhia. Uma coisa que a gente aprendeu é que
a gente está numa hora de trabalhar com cenários, tá? Não está na hora da gente trabalhar com certezas, né? Acho que, inclusive, foi a primeira parte do que o Silvio comentou, é que a gente vem aqui compartilhar dúvidas, né? Então, a gente não tem mais certeza das coisas, a gente tem possibilidades, e essas possibilidades formam cenários, e acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo dentro da companhia que está alinhado com o que a gente está enxergando como uma necessidade, né, de como que o mundo está exigindo isso da gente, tá? Aí, diante disso, né, vou aproveitar a minha posição aqui de já estar online, eu queria trazer as perguntas, mas eu acho que vou iniciar com uma pergunta minha ao Silvio, tá? Que tem a ver um pouco com isso, tá, Silvio? Eu acho que, sabendo de que a gente precisa ter esse direcionamento estratégico, tem que passar por tudo isso, e na minha visão de que esses aspectos internos, né, de trabalhar, rever os processos, né, as estruturas, os incentivos, etc., o que você diria para uma liderança como a da VLI, né? A alta liderança de uma companhia, e o que você também diria ao colaborador, né? A gente fala muito do empoderamento, né? Do protagonismo do colaborador, né? Qual é o papel do colaborador, né? Não dá para também o colaborador das empresas entender que tem que ficar num papel passivo e, olha, a minha companhia que tem que fazer o direcionamento, né? Qual que é o que você diria para cada um desses personagens que tem dentro de uma empresa como do porte da VLI? Olha, Galotti, a primeira coisa para a gente entender é que se a gente pensar só em inovação para começar, não precisa nem botar digital na conversa, tá certo? Uhum. Mas quando você estuda a história da inovação, e a gente tem essa história documentada nos últimos 100 anos, né? Nenhuma empresa verdadeiramente conseguiu inovar se as principais lideranças não estiverem comprometidas com o processo de inovação. Inovação é um negócio intrinsecamente arriscado. Você vai tentar fazer uma coisa difícil, que você não fez ainda. Nós não estamos falando de inovação tecnológica. Inovação tecnológica é um negócio completamente diferente. Por exemplo, se nós decidimos tocar toda a planta motriz de todas as nossas locomotivas de diesel para elétrico, por exemplo, vamos ser elétricos, totalmente elétricos daqui a X tempo, o risco de fazer isso é baixo, é um risco tecnológico. Mas se nós decidimos, por exemplo, que em função das inúmeras bases que nós temos, boa parte dela no Brasil são profundas, na logística não chega hoje, que nós vamos fazer uma mudança no posicionamento do negócio, isso é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento de agentes, nós, como fornecedores de alguma coisa para o mercado, que vai ter que entender a gente. Então, isso é intrinsecamente arriscado de fazer. E quando as coisas são intrinsecamente arriscadas de fazer, quem é que tem que habilitar, mesmo que não faça? São as principais lideranças do negócio. Inovação, o CEO. O CEO tem que catar e dizer o seguinte, pessoal, nós vamos tentar fazer isso aqui. Se der certo, é uma vitória de todo mundo. Se der errado, é problema meu. Porque se você simplesmente disser, vão lá e façam, mas não assumir a responsabilidade, as pessoas ficam paradas, porque elas não veem a liderança tomando conta do erro. Inovação é tentativa, erro e aprendizado. E a gente tem, infelizmente, uma cultura organizacional no Ocidente, nos últimos 100 anos, pelo menos, que é uma cultura de acerto. Não é que a gente devesse ter uma cultura de erro. Vez por outra alguém chega e diz, por que a gente não instala uma cultura de erro? Deus me livre. A gente tem que instalar uma cultura de tentativa, erro, aprendizado e performance. Não é? Que você dizer o seguinte, ó, tenta, erra, aprende alguma coisa sobre erro, erra do jeito diferente. Alguma hora acerta. Acerta, aprendeu, escala com a performance, que aí tem que ter qualidade, métrica, o diabo a quatro. Você não consegue botar uma VLI no meio da rua. Foi o seguinte, um trem sai do ponto A para ir para o ponto B, chega no ponto X e está tudo bem. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. O que a gente sabe fazer tem que ser feito com altíssima performance.
O que a gente tem que abrir é a oportunidade para a gente tentar errar, aprender e executar aí em alta performance as coisas que a gente não sabe. Essa que é a mega diferença, tá certo? Sem o compromisso do miolo da organização, do núcleo duro onde está o poder, você não inova. Agora, por outro lado, no caso específico de inovação digital, o que a gente está vendo é que a transformação estratégica que você precisa fazer é habilitar as bordas para fazer a inovação e começar a inovação pela borda. Por quê? Porque o miolo da organização está executando o dia a dia. Você não vai chegar de uma hora para outra e dizer, bom, nosso negócio principal agora é entrega por drones, imaginando que seja viável. Em particular, acho que no Brasil vai demorar muito a ser viável, qualquer coisa parecida com isso. Você não pode pegar uma organização como a Veli, que está fazendo um certo tipo de coisa muito bem, e criar um desvio de finalidade desse porte. Mas você dizer, se a gente montasse uma operação aqui, que de repente vai ter uma coisa completamente diferente, lá na periferia do negócio, e começasse a aprender com isso, paulatinamente. Isso pode levar anos, mas por outro lado pode ser absolutamente fantástico, pode criar um outro negócio totalmente diferente. Na prática, tem uma outra coisa que isso significa, né? Quando você estuda a história das organizações, as únicas organizações que sobrevivem são as organizações que se diversificam. E elas se diversificam porque não são viciadas no que já faziam antes. Elas não têm nenhuma aliança fundamental, por exemplo, com trilhos e trens, né? Quer dizer, o que é que a gente faz? Por isso que eu botei um slide lá, a gente tem que mudar a nossa cabeça de trilho, trem, porto, vagão, terminal, etc., para mobilidade, 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 mobilidade. Nós somos uma empresa de mobilidade. O que a gente usa para fazer mobilidade é uma outra história. No momento pode ser trens, portos, terminais, navios, assim por diante. Mas se aparecerem outras coisas para a gente usar como plataforma de mobilidade, a gente vai dizer o quê? Que a gente não vai usar porque a gente é fanático por trilho? Concordo completamente. Vou trazer aqui uma pergunta, tá? Que acho que ela é mais genérica, tá? Qual que é o balanço que você faz desse momento? E do que a gente conseguiu evoluir e o que ainda está paralisado, tá? O que a gente conseguiu evoluir, o que está paralisado em relação a quê? Aos processos de transformação? O que a transformação vem trazendo, principalmente nesse mundo, né? O que foi acelerado e o que não foi acelerado, o que ficou de lado, algum por exemplo, você viu algum avanço no setor público, né? Ou não? Não, veja, tem avanços no setor público, não necessariamente aqui, né? Aqui, eu um dia desse publiquei para um clamor até radical de alguns funcionários do setor público que leem meu blog, eu dei o prêmio no LinkedIn, o prêmio do pior sistema de informação escrito desde Alan Turing, né, que é o cara que inventou a computação na prática em 1936, eu dei o prêmio de pior sistema de informação de todos os tempos ao E-Social. Que é realmente um negócio assim que foi pensado para torturar usuários que querem fazer uma coisa boa, que é pagar imposto. A pessoa quer pagar imposto, tem que passar pelo E-Social. Isso é indizível como é que você projeta, constrói e entrega à sociedade um E-Social. Ainda bem que ele está sendo radicalmente modificado, vai sair do ar e vai entrar uma coisa totalmente nova e em parte, reconhecendo isso. Então, você não vê isso acontecendo muito no Brasil. Agora, por exemplo, nesse episódio de Covid-19, a gente viu quase 20 milhões de pessoas indo para agências da Caixa, enquanto no Paquistão, por exemplo, as pessoas receberam crédito no celular por um SMS. Não é uma coisa que era óbvia que tinha que ser feita no Brasil. Você tem um episódio de uma pandemia onde se as pessoas se aglomerarem, você aumenta a transmissão do vírus. Aí você cria um ponto de aglomeração dizendo ali tem dinheiro. Dinheiro é um negócio, se você botar em qualquer lugar, você aglomera pessoas. Principalmente se as pessoas não tiverem dinheiro e esse dinheiro estiver sendo distribuído lá, o mundo inteiro. Então, o que era que você tinha que ter feito? Alguém tinha que ter pensado numa forma de distribuir dinheiro digitalmente, sem interferência de banco. Dá para fazer isso? Foi feito na África, na Ásia pobre, e assim por diante. Por que não foi feito no Brasil? Então, tem umas coisas que são sem pé e sem cabeça. Do ponto de vista de setor público, o Brasil está mais ou menos uns 15 anos atrasado em relação aos países que estão na frente.
mas está par e passo com outros países que estão atrás. Ou seja, a gente está naquela posição do Brasil. A gente finge que é grande, fantástico e que estamos junto com os líderes, mas na realidade estamos junto com a América Latina, parte da África e da Ásia. Quem está na frente disso é a Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Noruega, são os suspeitos usuais, tá certo? Junto com a Inglaterra, por acaso. O setor privado vem evoluindo melhor, né? No caso do setor privado, ele vem evoluindo muito melhor, não é? Você pega no Brasil, por exemplo... dos segmentos, assim, saúde, educação, ou... Educação... Algum segmento te destaca de você falar, olha, esse segmento evoluiu bem? No Brasil, veja, o Brasil perdeu uma mega oportunidade no mercado de entretenimento no passado, né? O Brasil tinha organizações, e eu reforço o verbo, o Brasil tinha organizações de entretenimento que eram potências globais no mundo analógico, tá certo? E elas tentaram resistir ao digital, criando um certo controle sobre uma faceta digital de seu interesse. O resultado disso é que elas perderam a oportunidade, por exemplo, de criar um Netflix para o mundo a partir do Brasil, de criar um Spotify para o mundo a partir do Brasil. O Brasil tem um problema dramático, Galotti, que é o seguinte: desde a ditadura Vargas, a gente tem um conceito de substituição de importações. Se der para fazer aqui para o mercado brasileiro, a gente não vai comprar de fora. Mas quando você faz isso, você esquece... Por exemplo, vamos pegar o caso do digital, né? O Brasil é 1,5% do mercado de tecnologia de informação do mundo. Então, quando você diz, vamos apontar só para o mercado do Brasil, vamos fazer aqui dentro para o Brasil, você deixa de ser competitivo em 98,5% do mercado global que está fora do Brasil. Então, quando você olha com essa ótica, a gente acaba perdendo muita coisa. Mas, mesmo assim, a gente tem, do ponto de vista do mercado de banco e finanças, a gente é extremamente competitivo no digital. No varejo, a gente é extremamente competitivo. Logística no Brasil, especialmente logística urbana, logística de média distância, do ponto de vista digital no Brasil, também é muito bem estruturado, senão, nos lugares onde existe. O Brasil é um país muito ruim de logística, muito ruim. O Brasil é horrível. O principal empecilho para o comércio eletrônico, para o e-commerce, literalmente explodir no Brasil, para ele aumentar 3 vezes o tamanho dele, proporcionalmente ao que ele é hoje. Hoje ele está ali ao redor de... Quer dizer, o último dado que a gente tem, que é de 2019, está entre 6% e 7%. Esse ano deve ir para 10%, talvez, eu acho. O que impede e-commerce no Brasil ser 30% do varejo total é a inexistência de uma logística efetiva. A combinação de eficácia com eficiência. Se a gente tivesse isso, cara, isso explodir de uma hora para outra. O primeiro operador que resolver logística em larga escala no Brasil para as 5.556 cidades do país vai fazer uma mágica. Ok. E um ponto que sempre me preocupa, né, que eu acredito que seja chave para o desenvolvimento do país, mas inclusive para o aumento de produtividade e aproveitar essas oportunidades de digitalização e a gente ser um país protagonista na digitalização, que inclusive a guerra é essa hoje em dia, né? Ver quem lidera o mundo digital, né? Como você acha que a saída de aumentar a qualidade e capacitação do brasileiro vem aí por uma transformação da educação via digital? A pandemia forçou um pouco a adoção de tecnologia em todos os níveis, né? Desde do ensino básico até o mundo acadêmico, né? Veja, a gente não tem tecnologia pronta hoje, não tinha e não tem ainda, e vai demorar a ter a tecnologia para fazer o que eu chamo de educação online digital. É diferente de educação à distância, tá certo? Se você pegar a sala de aula já morreu há muito tempo, né? Se você olhar para uma sala de aula de trás, para onde o professor está lá balbuciando as coisas que ele fica falando o tempo todo, 50% das pessoas de qualquer idade estão nos seus dispositivos digitais fazendo outra coisa. Elas estão ali só de corpo, né? A famosa missa de corpo presente. O cérebro está em outro lugar. Então, o que acontece? Isso é a aula. Quando você pega a aula, que é uma estrutura de entrega de conhecimento ou de criação de oportunidade de aprendizado que está morta,
e você põe ela à distância, isso é AD, né? É AD, o AD é à distância. Você pega alguma coisa morta, que é a aula, e põe a aula à distância. Aí ela fica duplamente morta, vira um zumbi digital. O que existe? Existem empresas extremamente interessantes, startups brasileiras, como a Joy Street, por exemplo, criando plataformas de aprendizado como o Apta, que são diferentes. É educação online digital, é estruturalmente digital. Não é a mesma coisa de você pegar um noticiário da televisão e botar no smartphone. Bom, aqui um noticiário no smartphone. É outra coisa totalmente diferente. Você tem que construir um mecanismo de geração de notícias a partir do smartphone, olhando para as características específicas daquele dispositivo. Né? No caso do Apta e da Joy Street, não é nem isso. Estamos falando de ambientes mais amplos, mais factíveis a baixo custo para países pobres como o Brasil. Do ponto de vista do aprendizado, e nesse espaço em particular da educação, veja, a educação é o ambiente mais ortodoxo de todos os ambientes de negócio do mundo. Se você tirasse Platão da Grécia Antiga e trouxesse ele aqui agora e botasse ele numa sala de aula, ele entenderia exatamente quais são os mecanismos que estão em funcionamento. Mais ainda, se você desse a Platão, que era um cara muito inteligente, e você desse para ele assim uns 15 minutos de treinamento sobre o digital, o que é que está acontecendo numa, aspas, educação à distância qualquer que as universidades rodaram no momento, ele também entenderia de boas, entendeu? Então, a educação não muda há 2, 3 mil anos. Isso é alguma coisa assim, quase que impossível de você explicar, porque essa educação da sala de aula, do professor falando o tempo todo, ela vem de uma época onde a informação e os dados eram escassos. Né? Você tinha uma escassez muito grande de dados. O professor embutia, não era nem o conhecimento, era a informação. Ele tinha aquela informação. Né? Daí a importância do professor antigo de literatura de fazer, no concurso, tinha que recitar poesia, né? Tinha que citar trechos de livros, aspas, de cabeça, porque os alunos iam copiar dele, falando ali, escrevendo no quadro. Isso mudou completamente, mas a gente continua com a sala de aula exatamente igual. Eu acho que, dos setores todos que mudaram agora, a educação talvez seja o que menos mude, porque a mudança, como a gente já discutiu antes, transformação digital é bem pequenininho o nome. E transformação é bem grandão, e é um processo cultural, é um processo estratégico. Então, se você não mudar a cultura de fazer as coisas, de criar os conteúdos, de entregar os conteúdos, de fazer com que eles interajam, qual que é a interatividade que tem em educação à distância? Basicamente nenhuma, é a mesma da sala de aula. Vira uma educação tradicional digitalizada, né? Mudou o canal e não você usa o canal. De certa forma, também já é um avanço, porque você permite uma disseminação de informação e aprendizado, né? Exatamente. Uma pergunta aqui, as outras eu acabei compilando de várias perguntas que tinham o mesmo tema, e justo essa é um anônimo, tá? Como que você avalia a mudança de comportamento, modo de se viver, de se relacionar, consumo e trabalho depois do corona, tá? Então, assim, a gente tem sempre a impressão de que aquilo vai ser muito transformador. Será que a gente está exagerando? Daqui a um ano as pessoas já esqueceram isso? Ou vai ter um legado forte em valores, né? Veja, qual que é o legado que essa mudança pode ter? O que esse conjunto de mudanças pode ter? A gente tem indícios disso, certo? Por exemplo, o governo de Portugal, ele já decretou que 25% dos funcionários do serviço público português vão trabalhar permanentemente de casa. Prioridade para pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que cuidam de idosos em casa, pessoas que moram longe, e passadas essas prioridades, todo mundo que escolher ficar lá. Isso vai evitar que ele reforme ou crie novos 10% de espaço nos prédios do governo português, diminuindo o impacto ambiental e diminuindo a mobilidade das pessoas, assim por diante. Então, essa é uma mudança mais ou menos definitiva. Tem um outro dado aqui que eu ia procurar para lhe dizer também, que tem a ver com pessoas. Portugal fez também uma pesquisa, e se eu não me engano, é um número como 90%, mais de 90% das pessoas gostaria de trabalhar em casa pelo menos uma vez por semana. 83%, esse número eu tenho certeza, respondeu nessa pesquisa que a possibilidade de trabalhar em casa sempre que quiser passou a ser uma coisa essencial numa oferta de emprego.
De repente, as pessoas você vai chegar e vai dizer, olha, tem que vir trabalhar no prédio aqui. A pessoa vai dizer, eu não vou, não. Como existe uma escassez de capital humano competente, especialmente digital, vai acontecer uma coisa exótica. As pessoas vão dizer, eu vou trabalhar para você, com você, mas não vou trabalhar no mesmo lugar que você. E isso vai, de uma certa forma, globalizar certos mercados de trabalho. Tem outro dado impressionante, que junta o impacto ambiental com o trabalho distribuído, descentralizado, que não é necessariamente trabalho remoto. Veja, tem uma diferença fundamental. Trabalhar remoto é a mesma coisa que eu fazia no escritório em casa. Não muda nada. Eu só vou usar meios digitais. Trabalhar de forma distribuída e descentralizada é o seguinte, a gente vai ter desafios bem claros, a gente vai ter objetivos e metas bem definidos, atribuídos a cada pessoa dentro do time, e a gente vai conseguir medir a performance disso. Muda a estrutura e a execução do trabalho quando a gente fala de distribuído e descentralizado. Muda a hora, muda a relação local, trabalhista também, né? Isso, muda a hora, muda o local, mas muda a estrutura do trabalho. Essa segunda pesquisa envolve o Brasil. 48% das pessoas pesquisadas em 6 países, que tem Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, se eu não me engano, França e Brasil, 48% das pessoas dizem que topariam um corte de salário se pudesse trabalhar sempre em casa, por opção delas. Vou no aspas, escritório só quando eu quiser. Isso para mim foi surpreendente, né? Porque eu não imaginaria que as pessoas teriam essa ideia. Essa pesquisa faz essa pergunta e tem essa mudança. Do ponto de vista de e-commerce, tem outra mudança significativa, que é o seguinte, 42% das pessoas que estão comprando mais em e-commerce, porque tem essa dificuldade de ir para supermercados, lojas, assim por diante, dizem que não vão comprar menos depois que passar essa limitação de mobilidade física. E 40% das pessoas que estão comprando a primeira vez estão dizendo que vão continuar comprando. Então, você tem uma expansão do mercado e um crescimento do mercado simultaneamente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, assim, duas coisas que eu percebi, tá, com essa pandemia, acho que a gente está revendo, né, a função do Estado de coordenar isso, né, do subsídio social. Acho que esse é um ponto que ficou muito claro para mim, que às vezes a gente deseja que o Estado não esteja lá porque a gente só vê normalmente o lado ruim do Estado, né, que é o Estado que cobra impostos, que é ineficiente, mas eu acho que nesse momento, por mais que a gente possa questionar como o Estado conduziu isso, mas a gente, se não tivesse um Estado coordenando, a gente talvez, né, teria entrado num caos, né? E o outro aspecto que eu acho que eu percebo é que talvez a gente ter ido para casa vai um pouco contra o que você está falando, tá? Mas é só a minha percepção. A gente vai começar a sentir falta de encontrar os colegas de trabalho, né? A gente vai entender a função social do trabalho, né? De você explicar qual que é, você sentir a sua função dentro da sociedade, né? Aí, agora, será que isso é uma percepção minha, porque eu sou de uma geração analógica? Eu sou uma geração no meio do caminho entre analógico e digital. Será que a próxima geração ela não vai fazer a menor questão de encontrar o colega de trabalho e fazer um relacionamento digital é suficiente para ela? Olha, se você fizer a conta aqui, vamos fazer as contas, né? Se você imaginar que você, de uma certa forma, vai gastar 2 horas por dia para ir para o trabalho e outras 2 horas para voltar, 1h30 é o que a média do brasileiro gasta, mas para usar números redondos aqui, o trabalho envolve 12 horas do nosso dia. Se você assumir que você passa 8 horas dormindo, dá 20. Só tem 4 horas que a gente faz outra coisa que não é trabalhar ou ir e voltar para o trabalho, tá certo? Quando a gente faz essa conta, veja, qual é a consequência disso? É que o trabalho, para muita gente, é o único lugar de socialização. Único. Os amigos são do trabalho, às vezes os parceiros amorosos são do trabalho, assim por diante. O time de futebol é do trabalho, a diversão é no trabalho, a festa de fim de ano, tudo é do trabalho. O trabalho é extremamente importante na situação, na conjuntura atual, que vem da Revolução Industrial, obviamente, na vida das pessoas. E o local de trabalho também é.
O local de trabalho, no meu entendimento, muda, mas a atração dele não muda. Eu estou ouvindo de pessoas do meu time, por exemplo, a Digital Strategy, que é o nosso negócio de transformação digital, tem um time de 80 pessoas. E eu estou ouvindo do time cada vez mais frequentemente, à medida que a gente está separado há mais tempo, que está todo mundo doido para voltar a trabalhar no mesmo lugar, por causa do barulho, por causa do cheiro, por causa do cafezinho, por causa da saída para cerveja, por causa de um monte de coisas. O que eu acho que não ir para o local de trabalho. A liberdade de não ir. Não preciso nem explicar porque é que eu vou ficar trabalhando em casa. No caso da Digital Strategy, a gente já tomou essa decisão. Você só precisa ir para o local de trabalho quando a gente fizer um all hands, todo mundo no local de trabalho, para dar uma sincronizada física. Mas essa vai ser uma ocasião especial. A comida vai ser especial, vai ter um happy hour no fim da tarde, vai ser um dia diferente do dia normal. Você ir lá, porque o meio de produção está lá, a gente já viu que o meio de produção está em casa também. A gente não precisa ir para o local de trabalho se o meio de produção, para quem trabalha no escritório, não tem local. Ele é deslocalizado e o trabalho pode ser desincronizado. Mas é muito mais difícil você articular isso. Veja, tem um dado dos Estados Unidos que mostra que, no caso dos Estados Unidos, isso varia país a país, o número normal de pessoas deprimidas na sociedade é de 5% a 7%, dependendo da época do ano. Aumenta no inverno com as pessoas mais trancadas dentro de casa, certo? Uhum. Nesse momento, 50% da população dos Estados Unidos, isso é um estudo, não é um chute, atende os critérios médicos para um diagnóstico e tratamento de depressão. 50%. Isso foi feito antes dos riots, antes dos protestos violentos da última semana. Isso foi feito há 15, 20 dias atrás. Então, veja, isso não é normal, tá certo? Você ter 50% de um país deprimido, isso tem consequências, inclusive, de longo prazo na saúde, no bem-estar das pessoas e no bem-estar da sociedade. Então, você não vai manter as pessoas, bom, então agora todo mundo vai trabalhar de casa, a gente nunca mais se vê. Não é binário, né? O ponto é que não vai ficar ou tudo no trabalho ou tudo em casa. A gente vai usar o trabalho como uma forma de socialização. O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, toda reunião vai ser também online. Toda reunião, eu não posso ir para a reunião porque eu estou em outro lugar. Não. A reunião foi marcada e eu quero todo mundo na reunião. Pode entrar, tem uma tela na frente, então todo mundo na reunião. Todas as minhas reuniões, daqui para frente, terão um componente digital online. Tem que ter uma votação digital online. Tem que ter alguma coisa formal, assinatura digital. Tudo isso existe, é só a gente usar. Eu quero a possibilidade de não ir com a minha presença física para algum lugar, mas eu quero também a possibilidade de ir, se for possível. Uhum. Você, aproveitando uma outra pergunta aqui, você vê isso, né, o recolhimento, ou pelo menos as pessoas diminuindo o contato físico, né, uma redução da serendipidade, ou mesmo do estímulo à criatividade, talvez da empatia, né, algum lado negativo que diminua a pegada da inovação? Não sei. A resposta apropriada para esse caso, eu acho que nós não sabemos. E a razão é o seguinte, ó, tem uma das frases mais famosas do Douglas Adams, né, o cara que escreveu O Mochileiro das Galáxias, né, que é a história de que a resposta é 42, Douglas Adams dizia o seguinte, tudo que já existe quando você nasce é normal. Tá? Então, eu tenho uma neta de 1 ano e meio. Ela acha que esse negócio é completamente normal. Ela não estava acostumada com o mundo lá fora. Ela começou a sair aqui e ali para ir para o parquinho, porque ainda precisava de vacinas, esse tipo de coisa, mas de repente ela está há 3 meses dentro de casa. Ela acha que o normal é viver dentro de casa. Então, tudo que já existia quando você nasce é normal. Tudo que acontece entre você ir para a escola e sair dela no último nível é uma mega oportunidade de aprender, de se relacionar, de começar uma carreira, de empreender, de absolutamente tudo. E tudo que acontece depois que você saiu do seu último nível de formação é o fim do mundo. Se for diferente do que vinha acontecendo, você não está preparado para aquilo, você não estudou, tem uma galerinha que está nascendo dentro daquele ambiente, e se você não cuidar, é o fim do mundo para você. Então você pega, por exemplo, gerações mais novas, os 10 a 20 anos de idade. Eles nasceram dentro da internet, eles se relacionam dentro da internet, eles vivem em parte lá dentro. As festas delas
delas e deles são em parte lá dentro. Para eles isso é absolutamente normal. O que a gente tem que entender é qual é a criatividade deles. O que é que eles geram de negócios, de produtos, de serviços e no que é que eles vão querer trabalhar. Porque eu sou professor há mais de 40 anos e eu às vezes olho assim, as pessoas falam para mim, você vai trabalhar com o quê? Eu disse, só em coisas onde eu vejo o propósito. Porque a minha visão de mundo, e eles não dizem explicitamente, é global, né? Eles, por serem muito mais virtuais, eles não estão atrelados necessariamente a uma cidade, a um estado, a um país. Eles estão olhando para o mundo. Então, do ponto de vista do meu filho de 18 anos, por exemplo, os protestos nos Estados Unidos, para ele, tem a mesma importância dos protestos no Brasil. A conversa na mesa sai de um para o outro imediatamente. Porque ele está participando dos dois online. Né? A explosão do vulcão na Malásia, nas Filipinas, na Indonésia, tem uma importância relativa igual a um desastre que tem no Brasil, um desastre ecológico que tem no Brasil. Então tem outra dinâmica que a gente ainda vai precisar entender qual é, e eu acho que a gente está chutando muito, porque principalmente a gente não é um deles. A gente vai ver, por exemplo, o Brasil em 2050, o Brasil vai ter um presidente gamer. O presidente brasileiro, ele assume a presidência da República com idade mediana ali de 52 anos. Isso não tem mudado, né? Então, se é 52 anos, em 2050 vai assumir um presidente, ele nasceu em 1998. Quando ele tinha 5 anos de idade, a internet tinha 10 anos já. Ele nasceu jogando smartphone, fazendo vídeo de TikTok, o diabo 4, participando de Instagram, tudinho. Então, em 2050 o presidente é um gamer. Qual a diferença que isso vai fazer? A gente vai descobrir. É impressionante essa questão da mudança de referência, né? Outro dia eu vi uma pessoa comentando, eu não lembro onde foi, que a filha perguntou o que veio primeiro, o iPad ou a privada? Entendeu? Pois é. É uma questão de referencial. Alguma hora ela descobre. Alguma hora ela descobre, por exemplo, sabe o que é pior que ela vai descobrir se ela procurar os números? Que o Brasil tem mais acesso em banda larga nas residências do que tem esgoto. Então, nessa hora em particular, para muitas casas, a internet veio antes do esgoto. A casa tem privada, mas não tem esgoto. Está aqui um choque de realidade diretamente derivado do entendimento dessa criança. Exato. A Valquíria perguntou aqui, né? Estamos falando da evolução de tecnologias virtuais, mas ainda estamos bem atrasados quanto às tecnologias mecânicas. Você acha que um precisa se estabilizar antes do outro iniciar? Ou nesse processo de aceleração que estamos vivendo, um independe do outro? Sempre independeu, Valquíria. Tecnologia é o domínio da possibilidade. Se é possível ser feito, será feito, né? São 3 domínios, mais ou menos assim, né? A ciência é o domínio da verdade. Por que as coisas são do jeito que são? Você descobrir as teorias que sustentam o funcionamento das coisas, seja do universo, que independe da gente, seja de uma locomotiva, né? A tecnologia é o domínio da possibilidade. Se é possível fazer e funciona, eu não só vou fazer, mas vou usar, seja o que for. E as humanidades, ou a arte, se a gente quiser assim, são o domínio da interpretação, da beleza. Esse negócio aqui é feio, segundo uma certa ótica minha, por exemplo. Ou eu não gosto disso. Estão em 3 domínios totalmente diferentes. A verdade, a possibilidade e o gostar ou não gostar. Tá. Acho que um comentário aqui que eu faço é para a gente não tomar cuidado de querer evoluir o antigo, né? Evoluir o velho, né? Então, por exemplo, aquela história de que tem vários exemplos, né? Se alguém perguntasse na antiguidade, né? O que ele queria uma carroça mais rápida, um cavalo mais rápido e não um carro, né? Sim. Então, é só a gente tomar cuidado de não achar que a gente tem que evoluir aquilo que já está ultrapassado, né? Ele já está com o dia contado. É o famoso inovar para trás, né? Inovar para trás. A gente podia inovar para trás também. E acontece o tempo todo. Veja, muitas vezes você lança produtos que são tecnologicamente avançados do ponto de vista de engenharia para habilitar comportamentos que são ultrapassados. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Uma pergunta aqui. Qual que é a sua percepção
do lado psicológico, dessa nova forma de trabalho, o comportamento e o sentimento de persentimento à organização, o contato físico para as gerações analógicas, né? Que era o tema que a gente estava falando. É o seguinte, esse é um transe, tá certo? Esse é um transe. E alguém me fez essa pergunta um dia desse de outra forma. A pergunta foi feita da seguinte forma: mas o que acontece com o pessoal que tem 50, 60 anos de idade e não vai aprender isso? A minha resposta foi: vai. Por que vai? Por necessidade. Vamos imaginar que amanhã a gente acordasse, a gente acorda amanhã, no meio dessa crise todinha que está aí, e tudo ao redor da gente acontecesse em alemão. Né? Não em espanhol, que a gente sabe mais ou menos o que é, mas em alemão. Então você chegava num lugar e pedia água e não vinha de jeito nenhum. Você pedia pão e também não vinha de jeito nenhum. Mas depois de você ver umas 20, 30 pessoas pedindo Wasser e aparecendo um copo d'água, pedindo Brot e aparecendo pão, e de repente descobrindo que beer em alemão é cerveja, né? Não foi, você ia estar falando em Arbeit, que é trabalho, né? O que acontece? Pressionados por uma mudança dramática do analógico para o digital, as pessoas aprenderão. E eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho um pai de 95 anos que, na semana 3, depois que a crise começou, estava fazendo chamada para o Zoom aqui, convocando os filhos na agenda para fazer uma reunião com ele para o Zoom, e ele tem 95 anos de idade. Ele aprendeu rapidamente. Só vou conseguir falar com meus filhos no digital agora porque está todo mundo em casa, isolado. Então, essa dinâmica, ela é eterna. Veja, essa dinâmica é absolutamente eterna. Teve uma hora, né, que Átila, o Huno, veio pelas estepes da Europa, varrendo a Europa todinha, porque ele tinha um negócio chamado cavalaria. E levou menos de uma geração para a Europa todinha entender o que era aquela cavalaria. Assim como levou anos, e uns poucos apenas, para se entender que cavalo em guerra não tinha nenhuma função. Tá? Isso aconteceu com a mesma velocidade relativa da chegada de Átila varrendo a Europa todinha, como ele fez. Então, a gente aprende, todo mundo aprende. A capacidade cognitiva diferencial, ou seja, o que você é ainda capaz de aprender, não diminui com o tempo. A gente tem provas neurofisiológicas disso. Não é ideia assim, fazendo teste com as pessoas, não. A gente sabe pela funcionalidade do cérebro. É só você se esforçar. O que acontece? Muita gente cansa e vai para um estado de espera. Eu estou aqui agora só esperando me aposentar. Então, o pessoal que estava esperando se aposentar nos próximos 5 anos, pode ficar tranquilo pelo seguinte: os próximos 5 anos vão rodar na velocidade tão rápida que eles vão parecer 15 anos. Então, é melhor vocês se concentrarem e começarem a aprender como é que o mundo funciona no modo digital, porque acabou de haver um apocalipse e o analógico acabou. É a mentalidade de aprendizado, né? Versus a mentalidade fixa, né? Fizeram uma pergunta aqui: o que vocês acham que se extinguirá no mercado se não passar pela transformação? Aí, como essa é difícil, eu deixo para você, Silvio. Olha, tem certas coisas que, assim, que a gente tem só 100 dias de crise, né? E a gente tem que olhar assim e dizer: eu não sei, né? O que é que eu acho que vai se extinguir? Faz, assim, uns 4 anos que eu não vou numa agência bancária, tá certo? E recentemente eu tive que ir por causa de uma coisa qualquer. Aconteceu um problema dentro do banco que eu tive que revalidar uma impressão digital para abrir um caixa automático, por causa de um rolo que aconteceu para lá. E aí eu peguei o carro, fui para a minha agência bancária, que tinha mudado de lugar há 2 anos. Quando eu cheguei lá, tinha um restaurante. E aí eu comecei a ligar para cima e para baixo para ver onde é que era ela agora, né? E ela mudou para um lugar completamente diferente. Então, veja, nesses dias, que inclusive uma boa parte das agências dos bancos estavam fechadas e as que estavam abertas eram inseguras lá, um número proporcionalmente gigantesco de pessoas que ainda não estavam digitalizados, e eu vou voltar para o exemplo do meu pai, que tem 95 anos de idade, se digitalizou de uma vez por todas. O meu pai estava lá com o banco pagando boleto, tudinho no smartphone, tá certo? Mas ele me ligou um dia e disse: eu acabei de descobrir como é que eu gerencio meus investimentos no smartphone também. Eu nunca mais irei ao banco. Eu cheguei para ele e disse: papai, isso não é razoável que o senhor nunca mais vá ao banco. Primeiro, o senhor é o cliente mais antigo do banco,
E é o cliente mais idoso do banco. E o banco fica no quarteirão da sua casa. Ele só tem que atravessar uma rua, ele tem que sair, atravessar para o outro lado e andar um quarteirão, e ele chega no banco. E o gerente adora o senhor vai lá, toma café, conversa com eles, mas eu não vou nunca mais. 95 anos de idade. Então, tem umas transições que foram feitas, foram aceleradas. Veja, não estamos falando de inovação tecnológica, não. Já estava tudo lá. O que mudou foi a cultura de uso para uma quantidade muito grande de pessoas. Então, você, por exemplo, passou a comprar cerveja online pelo mesmo preço que você tinha no supermercado com entrega grátis. Né? Tá faltando cerveja na sua casa. Você dá um clique no aplicativo, ela aparece na sua porta gelada. Você não pode, nem se você já estiver bebendo, pegar o carro e comprar cerveja, tá certo? Tem uma lei seca na sociedade. Então, de repente, chega a cerveja gelada com um clique, você vai sair de casa para quê? Se o churrasco está tão bom. Então, essas coisas que transformaram a nossa experiência de uso, as antigas correm um risco seríssimo de desaparecer numa velocidade muito grande. Muito grande mesmo. Eu costumo falar que as maiores inovações são aquelas que quando a gente vê, a gente fala assim, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Por que não existia antes, né? Traz um conforto, que isso, né? Não existia semana passada, né? Como é que não existia semana passada? Uma pergunta aqui, um comentário, na verdade, que fizeram, né? E aí acho que a gente vai bem para aquela questão que você estava falando da gente entender o nosso papel, tá? O comentário foi esse, né? A VLI não vende frete ou serviços. A VLI é uma fornecedora de um sistema integrado de terminal, ferrovia e porto. Essa é a visão que a gente tem que ter para a companhia ou essa visão está defasada, né? Olha, eu botei meu slide lá, né? Meu slide era mobilidade, 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 mobilidade. A VLI é um negócio de mobilidade. Se a gente precisar mover pacotes do Magazine Luiza para entregar no e-commerce, se o Magazine Luiza telefonasse para a VLI hoje e dissesse, eu quero a ajuda de vocês, em quantas cidades a gente tem? A gente chega em quantas cidades? 200? É isso? Sim? 200? 300? 500? Mais, acho que mais de 400, acho. Bom, a VLI está em 400 cidades. Imagine que Fred Trajano liga para a VLI amanhã e diz, eu quero discutir com a VLI logística nas 400 cidades que vocês já chegam. Aí você vai dizer o quê? Se não, eu estou num negócio aqui de transportar grãos, isso pode ser a oportunidade de negócio que vai transformar a VLI. Então, eu não estou no negócio de logística integrada, não sei o que, eu estou no negócio de mobilidade. Se alguém quiser mover qualquer coisa, isso é potencialmente alguma coisa sobre a qual eu tenho que pensar. Eu não posso dizer não da tampa da minha cabeça. A pessoa quer mover coisas. Ainda mais, quer mover cargas, não são pessoas. Quer mover cargas inertes, não são cargas vivas. Por que eu não vou começar com ela? É muito difícil definir, né? Em que negócio você está. E no universo digital tem uma característica especial. Ninguém está em negócio nenhum, porque os mercados começam a perder as barreiras entre uns e outros. O principal mercado por exemplo, alguns operadores de e-commerce na América Latina está se transformando em pagamento. Começou no mercado de e-commerce, mas está no mercado de pagamento. Você olha, por exemplo, a Amazon hoje é um dos principais operadores de logística dos Estados Unidos. Ela começou como e-commerce. Então, o que é que ela está fazendo? Ela está comendo o operador de logística dela e definindo a margem dele. Porque ao operar uma frota própria de transporte aéreo, por exemplo, e terrestre, ela está dizendo basicamente o seguinte, olha, eu vou comprar transporte complementar de você, mas é por esse preço aqui que eu já faço. Você pega Google, por exemplo. Google tem uma rede global de transmissão de dados. Ele compra transmissão de dados de terceiros também, mas é balizado pela rede dele. Ele diz que eu quero dessa forma, com essa qualidade, com essa margem. E define quem fornece para ele. Ao você entrar no negócio do outro, você continua usando o outro, mas definido por você. Você redefine o mercado dele. É muito difícil hoje você falar quem é que está em qual mercado. A tecnologia tira a barreira à entrada e aquela ideia das forças de Porter ficou completamente bagunçada, né? Exatamente. Ali tem que escrever um outro negócio completamente diferente. De repente, Porter não vale mais. Não é de repente, veja.
Não é de repente. A gente deu, só para voltar para o começo de novo, o que a gente está vendo agora é o efeito de 25 anos de processos de transformação dos fundamentos dos mercados habilitados para o digital. Isso não começou ontem. Então, quem chega e diz, eu vou botar um e-commerce, está indo diretamente para 1994. Não chegou no futuro, está 26 anos atrasado. Qual era o lugar que estava antes? Estava em 1968, talvez. Tá certo? Fazendo anotações de planilha em papel, né? No livro caixa. Acho que isso aí encaixa com uma pergunta que tem aqui, que é: futuro vem do futuro. Como que você sugere a visualização desse futuro para que a gente possa se adiantar e não inventar o passado? Foi esse outro termo que você falou? Inovar para o passado, né? Inovar para o passado. Olha, a forma da gente olhar para o futuro é tentar, errar e aprender. E o método para tentar errar e aprender é fazer experimentos, fazer pequenos experimentos, fazer experimentos periféricos nas empresas, experimentar o tempo todo, mas experimentar com método. Tem métodos para experimentar. Você tem que ter uma estratégia de criação dinâmica de experimentos. E você tem que ter métricas para os experimentos. A maior parte dos processos experimentais nas empresas, de todos os portes, entram em colapso porque os indicadores de performance são os mesmos da empresa. Eu estou fazendo um negócio na periferia aqui para aprender a fazer alguma coisa e querem que eu entregue indicadores do negócio. Não vou conseguir entregar indicadores do negócio na periferia experimental dele. O que eu vou entregar é aprendizado, é execução em forma de protótipo, é modelos experimentais de negócio, são alternativas de diversificação, expansão e crescimento, mas não vou conseguir entregar os mesmos indicadores na partida. A forma de ir para o futuro é experimentar. Tá, isso encaixa com o que fala o Eric Ries no Lean Startup, né? A métrica de evolução de uma startup é o quanto ela aprendeu naquela semana, né? Exatamente, a única, por sinal. Mas no caso da empresa não é, veja, no caso da empresa não é. No caso da empresa é o seguinte, o que é que eu aprendi essa semana que está alinhado aos propósitos, objetivos e metas do negócio? Se lá no propósito, objetivos e metas não tem, vamos aprender pela periferia aqui, quais são as outras alternativas para o nosso negócio, o meu aprendizado não está adiantando de nada. Porque num negócio grande como a VLI, eu tenho que criar essa oportunidade periférica para aprender a criar coisas diferentes. São dois criar na mesma fase, certo? Criar a oportunidade periférica para criar a diferença. Se eu não fizer isso, eu estou aprendendo, mas esse negócio nunca vai para o miolo. Se ele nunca vai para o miolo, alguma hora eu digo, eu vou aprender em outro lugar, porque aqui eu não consigo transformar nada que eu aprendo numa vantagem competitiva para o negócio. Nesse sentido, Porter está vivo. Perfeito. Quer dizer, vivo é claro que ele está vivo a teoria dele. E você acha que faz sentido aqueles aspectos que eu estava falando, né? Porque para que tudo isso flua, você tem os empecilhos ali, né, de quais são as recompensas, né, qual é a estrutura, né, a estrutura tem que permitir que essas experimentações ocorram, né, então é uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça, eu tenho que ter o direcionamento estratégico, mas o direcionamento estratégico com incentivos perversos ou limitadores, ele trava também a inovação dentro da companhia, né? Sempre. E veja, tem outra coisa que normalmente não funciona, que é o seguinte, é você ter um departamento de inovação. É um laboratório separado, tem lá. Não, tem um pessoal que está inovando lá. Por quê? Pelo problema da definição, tá certo? Inovação é a mudança do comportamento de agentes, todos eles, no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então, quando você diz, eu tenho um laboratório, é um pessoal de tecnologia que está fazendo um negócio lá que a gente não está tentando botar no mercado. Inovação é a empresa inteirinha tentando mudar o comportamento do mercado. Mas essa empresa inteirinha pode ser dois caras, só que eles estão habilitados pela gestão central do negócio a cometer os erros e apreender os aprendizados, apreender, tomar posse dos aprendizados para o negócio quando erram tentando, na periferia do negócio, um modelo novo, miniatura que seja, mas totalmente novo. Perfeito. Acho que a gente está chegando no final aqui, mas chegou uma pergunta que
acho que tem a ver com bastante com o que o Silvio fala, que é como que você vê o excesso de informações geradas nesse momento e os cuidados que a gente tem que ter para não saturar as pessoas e os negócios. O problema não é excesso de informação, né? Essa pergunta é muito boa, porque o problema é falta de filtro, né? Eu tenho 2 celulares, além de um servir de backup para o outro, porque eu dependo muito deles. Esse celular daqui tem meus grupos. Todo grupo que tem alto nível de atividade e não é do meu trabalho foi para esse celular daqui. Por quê? Porque eu botei lá, peguei lá, tem uns grupos que tem 100 mensagens por dia de pessoas que eu conheço vagamente e estão discutindo desde o acasalamento de patos selvagens no Japão até o desmoronamento de minas, não sei aonde, na Conchinchina ou qualquer lugar. Então, esse povo que discute tudo, e está discutindo o tempo todo, e são meus amigos e eu quero participar dos grupos, mas não na intensidade deles mandarem 200 mensagens por dia, eu separei eles num filtro físico, tá certo? Eles deixaram de ter a minha participação contínua, porque muitos deles só fazem isso. E eles vão e perguntam para você, e aí, Galote, o que é que você acha? Aí quem vai dizer o quê? É falta de educação, tá certo? Como eu nem vejo a mensagem, eu agora tenho filtro para lá. A gente tem que selecionar nossas fontes de informação. A gente tem que ler coisas longas, tá certo? Se você ler 50 ou 50 mil mensagens no Instagram, você provavelmente não vai aprender nada. Absolutamente nada. Você vai ficar com uma confusão informacional dispersa que você depois tenta lembrar o que foi aquele negócio. Alguém, em algum lugar, disse tal coisa sobre não sei o quê. É só a estrutura do pensamento, com uma foto de um prato, né? Normalmente tem uma foto de um prato, ainda por cima. Então, se vocês passarem no meu Twitter, vocês vão ver o seguinte, tem muita coisa lá que é minha opinião, mas todo tweet meu tem um link longo para você ler. Todo tweet tem pelo menos um link longo para você ler. Você tem que ir lá, para entender o tweet, você tem que clicar um link, às vezes tem um negócio com 6, 7, 8, 10 mil palavras do outro lado para entender. Vamos ler coisa longa, livros, assim como esse livro, que não é nem tão longo assim, ó, do Timothy Snyder, sobre o que é uma tirania, tá certo? Vamos pegar livros longos assim como esse outro aqui, ó, As Grandes Estratégias. Melhor livro de estratégia já publicado em língua portuguesa em todos os tempos, do John Lewis Gales. Aqui, ó, livro longo. Todo achuriado em todo canto. Marquei o livro inteiro, está aqui, todo cheio de coisa, de escrito, de rabisco. Leiam, escrevam e pensem. Escrevam, sentem, escrevam toda semana pelo menos uma redação do Enem. E aí a gente estabelece uma fundação para filtrar o mundo. Se você não tem uma fundação cultural para filtrar esse mundo de informação, a vida é um inferno. Total. Eu acho que é um aprendizado que a gente passa, né? Uma geração que não tinha tanta informação, ou que dependia da Barça, né? Aí vem o Google, daqui a pouco a gente está inundado, e o povo Mas chama... Veja, mesmo, já que você citou a Barça, vamos pegar um fato curioso aqui. Eu nasci e vivi até os 15 anos de idade no interior do Nordeste, tá certo? E eu tive hepatite com 11 anos de idade. Naquele tempo, o tratamento de hepatite era o seguinte, era 30 dias de cama e ficar comendo marmelada e tomando água mineral. Esse era o tratamento da época, tá certo? E passou pela cidade que eu morava, Arco Verde, no interior de Pernambuco, passou um vendedor de enciclopédia. E meu pai comprou a Barça dele, na realidade, ele comprou o Tesouro da Juventude, não foi a Barça, não. Comprou o Tesouro da Juventude na condição que o cara entregasse o exemplar de demonstração que ele estava carregando com ele. E o cara entregou esse negócio. E como eu não tinha nada para fazer, eu li o Tesouro da Juventude todinho. Depois eu li a Barça também, tá certo? Então, quando eu tinha, assim, uns, 15 anos de idade, eu tinha lido 2 enciclopédias inteirinhas. Se você me perguntasse, eu sabia falar quase qualquer coisa, mas sem nenhum nexo. Sem nenhum nexo. Eu sabia os verbetes da enciclopédia, eu não sabia encadear eles, entendeu? Uhum. É o tipo do negócio de você ler o Instagram, ou ler o Twitter, ou ler as redes sociais. Você chegava para mim e dizia tal coisa. Eu, pequeno, novo, né, tinha uma memória fantástica, como toda pessoa novinha, e eu tinha lido 2 enciclopédias inteiras. Eu não sei como eu não enlouqueci. Tá certo? Eu li tal coisa, eu dizia, olha, nasceu em tal lugar, fez tal coisa, mas se você me perguntasse por quê, eu não fazia a menor ideia. Era um jogo sintático. Depois, muito tempo depois, que eu comecei a ler livros longos, estudar história, entender de geografia, de economia, assim por diante,
Eu tenho as enciclopédias aqui em casa, até gosto de folhear para ler verbetes, como se estivesse lendo o Instagram, entendeu? No papel, ler dicionário, assim por diante. Mas tem que ter um contexto. Se a gente não tiver um contexto para inserir a informação que está vindo desse mundo ao nosso redor, o cérebro da gente vira uma balbúrdia. Eu acho que a gente tem o nome do FOMO, né, que é o que o pessoal chama de Fear of Missing Out, né? Isso. Então, a gente não pode passar por isso. Acho que o ponto é, eu tenho que entender o que é relevante para mim, né? Acho que passa, às vezes, por a gente entender o nosso propósito, alguma coisa nesse sentido, e olhar e falar, cara, o que eu gosto, o que eu quero, e o que eu não preciso, não vai fazer nenhuma relevância na minha vida, não vai ter relevância. E o outro ponto é também chegar um momento de desligar, né? Sim. Ser analógico por um pouco para cortar um pouco essa sobrecarga de informação, né? Isso. É isso mesmo. Da minha parte, com perguntas, acho que já acabei aqui. Queria só convidar a Ana Flávia de volta aqui para a nossa conversa. Estou de volta, estamos ao final do nosso encontro. Essa conversa ela trouxe muitas reflexões importantes para a gente. A gente tem muitos desafios para enfrentar e eu queria saber quem está aí do outro lado, né? E aí, vocês estão preparados ou se preparando para esse novo mundo? Fica aí essa pergunta para vocês refletirem. E eu quero falar que o QR Code já vai estar disponível daqui a pouquinho para vocês fazerem a avaliação desse momento, tá? Mas a gente vai deixar o link também no nosso chat. Não deixem de responder, porque para a gente é muito importante saber o que vocês estão achando dos conteúdos que a Universidade VLI está trazendo para vocês. Esse webinar está sendo gravado, então, em breve a gente vai disponibilizar, então, quem está assistindo agora pode assistir novamente, quem não assistiu, espalha por aí, porque esse assunto está muito interessante e vocês podem fazer com que outras pessoas vejam também, tá? Quero agradecer ao Silvio, em nome de toda a VLI, por nos enriquecer aí com seus conhecimentos. Silvio, você quer se despedir? Galera, obrigado pelo convite para compartilhar minhas dúvidas com vocês. Espero que vocês comecem ou tenham começado a ter ainda mais dúvidas do que vocês já tinham, porque é na dúvida que está o princípio do conhecimento. Obrigado a todos e a todas pelo convite e até a próxima. Obrigada. Galotti, muito obrigada pela sua participação também. Para a gente foi muito rico esse aprendizado, essa troca entre vocês dois. Quer se despedir? Oi, claro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da universidade para participar dessa conversa e agradecer ao Silvio pela oportunidade de falar com ele, né? Uma pessoa que já trabalha nessa área há um bom tempo, né? Recentemente eu assisti um vídeo do TED que o Silvio fez aqui no Brasil e você vê que tem muito conteúdo que a gente está vendo que a gente está descobrindo agora, né? Mas que o Silvio já trouxe pitadas dele lá atrás. Então, é uma oportunidade grande de poder conversar com ele e aprender um pouquinho mais aqui. E eu, do lado também gostaria só de convocar, né, o pessoal, uma coisa que eu vivo falando internamente, o Silvio até tocou um pouco nesse assunto, é que a área de inovação não inova, né? O que a gente mais tenta fazer aqui é estimular a inovação dentro da companhia, né? Porque a inovação passa por um componente cultural muito forte, né? E certamente as pessoas que participaram aqui já estão mais adiantadas nessa percepção, né, de terem interesse pelo assunto. Então, eu acho que eu só gostaria de agradecer quem participou, quem ouviu, e fazer um apelo para que ela nos ajude a transformar a companhia, né? A gente ser uma companhia sempre mais adaptada aos momentos, inovadora, e tentar disseminar esse conhecimento também internamente. Ok, obrigada, Galotti. Quero agradecer também a equipe da TI e da Universidade VLI por fazerem nesse momento possível. E nós acreditamos que por meio desses aprendizados compartilhados com pessoas de dentro, de fora da VLI, a gente percebe ainda mais a força das conexões.
tá? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje. Até a próxima.